Boa noite, são 18h03. Hoje é quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025. Boa noite a você, ouvinte de Porto Velho, 94.1. Ariquemes, 92.3. De Paraná, 93.7. Cacoal, 89.5. Vilhena, 92.5. Boa noite também a presidente do grupo, Gisele Maiolino Furtado. Eu sou Ibernon Nunes. E eu sou Beatriz Maciel e você confere agora os destaques de hoje. Homem é preso suspeito de usar 5 identidades falsas e fraudar mais de 7 milhões de reais do INSS em Rondônia. Operação que mira grupo suspeito de fabricar e vender remédios falsificados em Goiás cumpre mandados judiciais em Ji-Paraná. Prefeitura e CBF firmam parceria para fortalecer o futebol em Porto Velho. Governo de Rondônia contrata agentes temporários para reforçar o combate a incêndios florestais. O jornal Rede Clube Cidade recebe hoje o vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves. Começa agora mais uma edição do jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Agora são 18h05. Boa noite, amigos ouvintes do jornal Rede Clube Cidade. Em nome da nossa presidente Gisele Maiolino Furtado, damos as boas-vindas ao vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves. É um prazer tê-lo conosco. Boa noite. Boa noite a todos. Um privilégio estar aqui para a gente falar das coisas boas do nosso estado. Boa noite. Cumprimentar aqui a presidente do grupo, Gisele. Obrigado pelo convite, Gisele Furtado. A gente estava ensaiando já há um bom tempo, hoje deu certo, e nada melhor do que a gente poder falar do futuro do estado de Rondônia. Prazer recebê-lo. Para começar, gostaria que o senhor compartilhasse conosco um breve histórico da sua trajetória pessoal e profissional e o que motivou a seguir na vida pública, por favor. Bom, eu venho do setor privado, sempre estudei e tive a vivência no meio empresarial, de como é que a gente bota uma empresa de pé, como é que você inaugura um negócio e a gente possa fazer ele prosperar. Venho desse ambiente que a gente levanta muito cedo e dorme muito tarde, muito trabalho. E é o ambiente do estado de Rondônia, um estado de muita gente que inaugurou o nosso estado, que trabalhou desde cedo, emprestou a sua juventude, investindo aqui no estado. E eu acompanhei isso, sou um paranaense, vim para cá, para Rondônia, com 1 ano de idade, vivi a boa parte da juventude e da adolescência na cidade do Jaru, o nosso querido Jaru, onde eu aprendi a trabalhar, aprendi a estudar os principais valores da vida. E sempre no meio empresarial, o mundo político e gestão pública, até então, até 2018, muito distante. Em 2019 entro no governo, venho para dentro do governo com essa experiência da gestão privada, como é que a gente faz mais com menos, como é que a gente realmente deixa um cliente satisfeito, que é isso que o mundo empresarial vive. E venho para o governo com essa vivência, que me ajudou muito, no sentido de enxergar os desafios e como é que a gente pode enfrentar esses desafios buscando todo dia um resultado melhor. Então é mais ou menos um resumo aí da experiência, da vivência desse vice-governador Sérgio Gonçalves. Obrigado. Beatriz. Boa noite, senhor Sérgio. Eu queria, para a gente continuar essa conversa, perguntar para o senhor como é que tem sido a sua experiência na vice-governadoria, inclusive, Quais são as conquistas que o senhor gostaria de destacar e também as lições, em relação ao período que o senhor tem ajudado a administrar Rondônia. Bom, Beatriz, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que, primeiro, eu estive como secretário de Desenvolvimento Econômico de janeiro de 2019 até 60 dias atrás. Então, para mim foi um privilégio, porque como eu venho do setor empresarial, a gente sempre vive no meio da indústria, do comércio, do serviço e do agro do nosso estado. Sim. E poder contribuir para o nosso estado como secretário de Desenvolvimento Econômico foi uma experiência muito gratificante. É claro que nós temos muitos desafios no estado e essa experiência a gente pôde trazer um trabalho principalmente de fortalecer essa interlocução com o meio empresarial dentro do governo. Hoje, o empresário que quer investir no nosso estado, às vezes ele tem dificuldade, com quem que eu falo, por onde é que eu começo, nesse mundo que é o governo do estado. Em 2019, nós inauguramos dentro da secretaria um serviço que não existia dentro do governo, que é um serviço especializado só para atender o meio empresarial, que quer investir no estado ou que quer algum tipo de atendimento do governo. Nós inauguramos o que hoje a gente chama de Invest Rondônia, que é um serviço para os investidores. E que investidores são esses, Beatriz? São os empresários que já estão fincados aqui, e aqueles que não estão no estado de Rondônia,
mas consideram Rondônia como um destino de investimento. Estou dando um exemplo, né, de uma série de ações, né, que nós fizemos, né, como outro exemplo também, né, inauguramos também um serviço especializado para pensar em políticas públicas para as micro e pequenas empresas, que até então, até 2019, isso não existia. É uma equipe para fazer política pública, e lembrando, né, que as micro e pequenas empresas, as MEIs, elas representam aí quase 99% do total de empresas que nós temos no Estado. Então, uma experiência muito importante. De 2022 para cá, né, também continuei como secretário de Desenvolvimento Econômico, mas também na função de vice-governador, né, onde a gente também pôde continuar dando essa contribuição, principalmente na geração de empregos no nosso Estado. Interessante isso, porque Rondônia, inclusive, lidera o índice de ocupação em todo o país, né? Rondônia sempre, nos últimos, vamos pensar aí, uns 6 anos para cá, 7 anos, sempre esteve em primeiro, segundo, sempre brigando ali pela ponta, ou com Mato Grosso, ou com Santa Catarina, ou com Espírito Santo. Então, geralmente, hoje Rondônia está em segundo lugar, né, 2,1%, 2,2%, atrás do Mato Grosso, né, que é o nosso estado vizinho. E nós também somos o estado, temos uma estimativa de crescimento esse ano de 4,7%, né, de crescimento do nosso PIB, que vai ser o segundo maior crescimento do país, né, 4,7%, que é o mesmo crescimento que a China vai crescer, que é o país que mais vai crescer no mundo, né, esse ano também. Então, Rondônia está bem, está muito bem colocado, mas isso se deve, né, principalmente à força do trabalho do setor empresarial, dos nossos produtores, que é quem carrega esse estado nas costas. Obrigado, são 18h10. Você que ligou o rádio agora ou acabou de se conectar pela internet, estamos conversando com o vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves, e a nossa presidente tem uma pergunta para fazer para o senhor. Sérgio, boa noite. Muito se fala sobre a sua pré-candidatura ao governo do Estado. O senhor confirma essa decisão? O que mais pesou nessa escolha e como avalia o cenário político atual de Rondônia? Boa pergunta, Gisele. Sim, eu sou pré-candidato, né? A minha maior motivação, apesar do estado de Rondônia, né, ter indicadores hoje, né, extremamente positivos, né, no meio econômico. Rondônia hoje na região norte é o grande destaque de crescimento, musculatura econômica, social, mas nós temos desafios históricos aí dos últimos 30 anos que ainda não foram resolvidos. Né? Nós temos aí situação de regularização fundiária, nós temos o saneamento básico, nós temos a questão da saúde pública, nós temos a questão da segurança pública, nós temos uma série de desafios que nós precisamos de avanços, né? E a minha principal motivação é que, olhando o governo, né, pelo lado de dentro, porque muitas vezes por fora, à distância, a gente enxerga alguns problemas e acha que não tem solução. Né? Não, isso aí é insolúvel. Né? E olhando por dentro, né, esses grandes problemas que a gente tem, grandes desafios, né, eu vejo que eu sou um otimista e entendo que tem solução. Né? E aí essa é a principal motivação para a minha pré-candidatura ao governo do Estado. Muito bem, são 18h12. Beatriz. Seu Sérgio, falando de economia, eu queria saber agora qual a sua visão sobre o futuro do Estado, né? E como apoiar produtores e empreendedores, atrair investimentos e até incorporar a inovação e a tecnologia em todo esse processo. Beatriz, o futuro ele é de crescimento e de prosperidade. É claro que a gente tem algumas pedras no caminho, né, que aí entra as decisões políticas, o ano que vem, né, um ano eleitoral, nós precisamos de pessoas que conduzem vamos dizer, as decisões de política pública no nosso Estado, pessoas que estejam preocupadas e focadas em agir para tirar essas pedras do caminho. Então, o Estado ele vai crescer, né, e vai continuar crescendo muito, com certeza, porque um Estado que atravessou uma pandemia, né, nesse momento no nosso país, nós não estamos no melhor momento da economia do nosso país, e Rondônia está crescendo e está crescendo bem, né? Só que nós temos, por exemplo, desafios como o nosso setor produtivo, principalmente o setor do agro, a indústria, o comércio, todo mundo que empreende enfrenta. Hoje o nosso país é um país hostil a quem empreende. Nós temos um problema gravíssimo de burocracia, né? Nós temos um problema gravíssimo de regras demais para quem empreende, e isso acaba virando amarras, né? Desde o pequeno, inclusive o pequeno, até o grande. Né, todos são afetados por esse problema. E a gente tem um desafio que nós precisamos de simplificação e desburocratização, porque isso amarra, isso pesa, isso atrasa, a riqueza ela acaba
Se Rondônia já está indo bem, com certeza vai poder ir muito melhor se a gente tiver ações para desburocratizar, né, e simplificar a vida de quem quer empreender. Eu chamaria isso, que é o que a gente sempre coloca, chama-se liberdade econômica. Né? Eu sou um defensor, né, de medidas práticas que, de fato, vai poder proporcionar um ambiente de liberdade econômica. Qual que é o ambiente que nós estamos acostumados no Brasil? Né? É um ambiente de trava, né, que acaba travando, ele fica pesado. Né? O Estado ele não pode ser pesado nas costas de quem produz. Né? Hoje, um produtor rural ele sofre, né, por exemplo, para pegar pedir uma licença para determinada atividade, né, seja ambiental, né, ou sanitária. Né? Infelizmente, é muito burocrático e isso acaba atrasando o desenvolvimento e a geração de emprego e geração de riqueza do nosso Estado. Então, a gente tem futuro promissor, mas temos desafios importantes que precisam ser enfrentados de verdade. Muito bem, são 18h15. Este é o Jornal Rede Clube Cidade. Ao vivo, a gente faz uma pausa, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos continuar conversando com o vice-governador do estado de Rondônia, Sérgio Gonçalves. E a nossa presidente tem mais uma pergunta para fazer para o senhor. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique ligado, a gente volta em seguida. De Clube Cidade. Voltamos a apresentar Jornal Rede Clube Cidade. Ao vivo, são 18h20. Este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Nesta quinta-feira estamos conversando com o vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves. E como eu havia falado antes do break, quem vai fazer a próxima pergunta para o nosso convidado é a nossa presidente Gisele Maiorino Furtado. Por favor, chefa. Sérgio, ao assumir o governo em abril, qual deverá ser sua principal prioridade? Que mudanças a população pode esperar nos primeiros meses de sua gestão? Gisele, obrigado pela pergunta. Né? O nosso governador tende a se candidatar ao Senado, né? E nesse cenário devo assumir o governo no mês de abril do ano que vem. Né? Claro que a gente conversava aqui no intervalo, eu venho do setor empresarial, né? E na empresa, todo dia, né? Dentro de uma empresa, dentro de uma organização que vive de lucro, a gente persegue, né, de forma obstinada resultado, né? E a gente só vai ter resultado com eficiência, né? No final do dia, a gente quer resultado, e o resultado simbólico, né, materializado, é pela satisfação do cliente. Né? Dentro da área pública, o nosso cliente é todo cidadão, e todo cidadão paga muito imposto. Né? Então, no final do dia, qual que é o deveria, né, ou deve ser o objetivo máximo de quem faz gestão pública, né, das lideranças que fazem gestão pública, seja, né, estadual, municipal ou até federal, é a satisfação, né, do cidadão, que paga, mais uma vez, que paga muito imposto. Então, o que eu posso dizer nesse momento, eu assumindo o governo, com certeza, a busca vai ser incessante por eficiência pública, ou seja, a gente não ter, né, trabalhar para não ter desperdício, ou seja, o máximo possível de uso, sempre com o objetivo, né, do cidadão que ele seja bem atendido e que ele saia satisfeito toda vez que ele precisar, né, da prestação de serviço público. Parece ser algo distante, mas eu, como gestor, hoje conhecendo o governo, né, depois de 7 anos, olhando por dentro, dá para fazer, né, é possível fazer, e é isso que a gente vai fazer. Muito bem, antes de passar para você, Beatriz, 18h22, agora o nosso WhatsApp é o 69999819494. Vice-governador, qual seria, na sua opinião, a sua visão agora, o seu maior desafio assumindo o governo do Estado? Aquilo que realmente diz, não, isso aqui eu preciso fazer mais do que já foi feito. E, Bernon, a gente tem muitos avanços e a gente tem muitos desafios. Né? Quando a gente fala dos desafios, são essas lacunas, esses espaços que eu dou o nome de, muitas vezes tem a ver com a falta de eficiência, que a gente precisa continuar buscando e avançar muito. Então a gente tem um espaço de melhoria muito grande. Toda vez que você vai num serviço público e o cidadão ele não sai satisfeito, isso é um sinal, né, que precisa ser observado. Se eu tenho, né, entre as 100 pessoas naquele serviço e 70 estão reclamando, isso é um indicativo importante. Então, a busca pela eficiência, aí você pode falar dentro das pastas que são essenciais, sim, como a área da saúde, segurança pública, né, educação, isso deve, né, ser algo a ser buscado todos os dias. Então, esse é o foco, a busca pela eficiência, né, e leia-se eficiência é tapar os buracos onde tem vazamento, né, tapar onde que tem ociosidade, aonde que precisa, de fato,
a gente fazer muito com pouco e buscar essa satisfação, né, do nosso cidadão. Quando a gente tem eficiência, e é isso, a gente vê isso na empresa e principalmente na gestão pública, a ineficiência sempre vai demandar mais recurso. Sim. Né? Aonde tem ineficiência é um buraco sem fim na busca de recurso. Aonde tem eficiência, isso se estanca, essa necessidade de recurso o tempo inteiro. Né? Então, a eficiência na gestão, né, fazer mais com menos, não desperdiçar, aí de várias formas, né, seja insumos ou mão de obra, né, com certeza o dinheiro aparece e o cliente começa a ficar mais satisfeito. Muito bem, 18h25, Beatriz. Queria perguntar para o senhor, né, dando continuidade nesse assunto, sobre o seu estilo de governar, também o seu modelo de gestão, e perguntar, a partir de abril do ano que vem, a sua relação com os prefeitos e também com as lideranças municipais durante esse período. Beatriz, falando em prefeitos, eu vou mandar um abraço, que eu estou vendo aqui a lista, né, da onde a rádio está chegando nesse momento, né, para os nossos amigos lá em Ariquemes, né, Buritis, Machadinho, né, Vilhena, nossa terra, onde o clima deve estar muito gostoso nessa hora, né, é o clima mais ameno do nosso estado, Pois Colorado do Oeste, mandar um abraço, né, para os nossos amigos lá em Cacoal, né, Ji-Paraná e Ouro Preto, né, e também Jaru, né, a cidade que está no nosso coração, assim como as outras, né, então é mais de, né, quase 1,5 milhão de pessoas, né, que estão nos ouvindo, né, e com certeza, Beatriz, uma coisa que nós temos, né, a característica do governo atual é um governo municipalista, um governo que trabalha com os prefeitos, né, e assim como na empresa, né, existe um livro, né, que fala assim, olha, reclamação de cliente não tem melhor presente. Né? Então, se você quer melhorar, ouça seus clientes. Exatamente. Quem é que conhece melhor os problemas do nosso estado do que os prefeitos? Né? Os prefeitos conhecem também a nossa realidade, assim como os nossos deputados estaduais, a nossa bancada federal. Em linhas gerais, todos conhecem bem, cada um principalmente na sua região. Então, esse diálogo com os prefeitos, Beatriz, né? E também não só os prefeitos, mas também os nossos deputados estaduais e a nossa bancada federal, né, que é uma bancada que tem trabalhado muito pelo estado de Rondônia, é uma bancada que tem dado a sua contribuição, né, se Rondônia hoje tem os seus méritos, né, se dá principalmente por esses atores que representam a nossa população, que foram eleitos pela população. E cada um dá a sua contribuição. Claro que todo trabalho não tem perfeição, né, tem os acertos e tem as áreas que precisam melhorar. Então, eu destaco aqui, sim, a importância desse diálogo, né, com as prefeituras e também, né, com a nossa Assembleia Legislativa e com a nossa bancada federal, porque o governo federal, uma vez que a campanha passou, né, que é o que se diz, né, desmontou o palanque, a gente tem um ponto em comum que deve nos unir, que é a população, né, e aonde tiver um recurso para um projeto que é significativo para a nossa população, ali precisa estar pronto para o diálogo, né? E aí, essa é a nossa crença e é nisso que nós vamos trabalhar. Muito bem, 18h27. O senhor falou agora sobre o alcance da rádio. Os ouvintes não só estão nos ouvindo, como também participando. Tem 2 participações aqui que eu queria falar com o senhor. A primeira é um elogio, vem direto de Montenegro, do Soneira, que mandou boa noite a todos vocês e principalmente ao vice-governador. Queria dizer que o senhor é um vice-governador diferenciado. O senhor dividiu o palanque com o presidente da República e não olhou bandeira de partido nem ideologia política. O senhor buscou o que Rondônia precisa. Queria parabenizá-lo, é a participação do seu José Aparecido, o Soneira, direto de Montenegro. E tem uma participação também da Ivonete, que é aqui de Porto Velho, e ela mandou o seguinte: boa noite, eu gostaria de saber do senhor o que o senhor vai fazer quando assumir, né, como governador, em relação à valorização da saúde, algo que Rondônia sempre precisou e continua precisando. Bom, obrigado ao Soneira, né, pelo comentário, né, realmente foi uma experiência importante ali com o representante, né, o presidente do nosso país. Né, e a Ivonete pergunta sobre essa questão da saúde. Né? A questão da saúde é um problema histórico. Né? Se a gente olhar para trás, aí, 30 anos, né, tiveram governadores que foram muito atuantes, mas também não resolveram a questão da saúde. Eu sempre ouvi, Gisele, que a saúde ela é enxugar gelo. Né? Trabalhar a saúde é enxugar gelo, ou seja, é como se fosse assim, não tem solução. Né? E a minha conclusão hoje, eu acho que há um engano. Né? A saúde tem solução, sim. A saúde é enxugar gelo, mas esse gelo ele pode ser um bloco gigantesco ou ele pode ser um bloco bem pequeno. Né? Eu acredito que dá para fazer esse bloco de gelo ficar pequeno,
né? E a questão da saúde passa por vários fatores, mas o principal deles, né, tem a ver com a busca da eficiência no serviço que hoje nós prestamos, né? A gente tem um desafio grande, mas ele é possível a gente avançar, né, no sentido de melhorar a eficiência do que nós já tem e o que está proposto para oferecer para a população. Então, eu penso que, claro, que não é só, né, a busca pela eficiência, tem outros fatores, mas esse é um dos principais que precisa ser atacado primeiro. Muito bem, 18h30, intervalo rapidinho, a gente volta. O WhatsApp é o 69999819494. Você ligou o rádio agora ou acabou de se conectar pela internet. Estamos conversando com o vice-governador do estado de Rondônia, Sérgio Gonçalves. A gente volta em seguida, fique ligado. Estamos... Boa noite, de volta ao vivo, são 18h35. Este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Estamos conversando com o vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves. Nós entrevistamos recentemente, não faz tanto tempo assim, a presidente estava conosco aqui também nessa bancada, o coronel Regis Braguin, que é o comandante-geral da Polícia Militar do estado. Falamos sobre a questão da segurança pública, vice-governador, que não passamos momentos difíceis já este ano. A população fica realmente assustada. Eu gostaria de saber do senhor qual é a sua visão para melhorar o setor de segurança pública. Ibernon, eu penso que a segurança pública hoje, principalmente das maiores cidades, realmente é um desafio, porque no nosso país hoje a gente vive uma infestação, infelizmente, de facções, o crime organizado, né? O crime organizado hoje, nas periferias, né, das grandes cidades, eles acabam tentando captar os nossos jovens, né, para, vamos dizer assim, as práticas ilícitas, né, e o nosso desafio é contrapor isso, né, nós precisamos ter uma ação firme, né, eu acho que o nosso desafio, a palavra-chave aí é presença ostensiva, né, da segurança pública, principalmente nas grandes cidades, cidades menores, no nosso estado a gente não tem essa dificuldade. Rondônia é um estado hoje que eu vejo que já é devidamente controlado, o nosso estado ele já pratica, já tem umas boas práticas de segurança pública, né? Comparado hoje, tem estados que eu não vou citar aqui para não ofender ninguém, mas tem estado hoje que, infelizmente, o estado está entregue para o crime organizado. Não é o caso, né, do estado de Rondônia. É claro que, de um lado, a gente tem um trabalho que está sendo feito, mas do outro sempre tem aquele espaço que precisa ser melhorado. A exemplo da saúde. Né? E eu destaco aqui a questão da presença ostensiva, literalmente física, que a gente tem um espaço aí que precisa ser melhorado, e oferecer, né, essa segurança, principalmente nas regiões mais afastadas dos grandes centros das cidades, para que cada vez mais, né, essas facções, né, essas práticas, né, ilícitas, elas vão perdendo o seu espaço. E o que nós queremos? Nós queremos dar liberdade cada vez mais para quem quer produzir, para quem quer, né, tocar a sua vida de forma livre e gerar o desenvolvimento para o nosso estado, dar a sua contribuição para o desenvolvimento, que essas pessoas tenham paz para poder produzir, né? E esse aqui é o desafio na nossa segurança pública. Muito bem, 18h38, ainda sobre esse tema, claro que para tirar também, para reduzir a questão da criminalidade, eu acho que tem muitos jovens, tanto homens e mulheres jovens, que precisam também, vice-governador, de oportunidades, ou seja na área esportiva, cultural, é uma janela também que vai reduzir essa incidência, não é? Bernão, você tocou num ponto que eu acho assim importantíssimo, né? A gente tem o esporte, cultura, né, essas atividades que precisam ser inseridas. Eu conheci um projeto há pouco tempo, né, ali na cidade de Ariquemes, que é feito pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar também tem um trabalho muito forte com jovens, no sentido de proporcionar um ambiente para esse jovem. Ele vai ocupar o seu tempo, né, que é o contraturno da escola. Sim. Ele ocupa o seu tempo de forma produtiva e ali ele desenvolve disciplina, valores, né, e esse contraponto ele é muito importante. É claro que a gente tem que aumentar, né, esse número de Sim. ações junto aos nossos jovens, para que ele possa desenvolver cada vez mais, fortalecer valores, onde ele se firme em cima disso e ele vai, ao longo dos anos, ocupando o seu espaço de prosperidade no nosso estado. E se nós temos um modelo que está dando certo, por que não implementá-lo também, né? Exato, tem um espaço importante aí e nós vamos trabalhar em cima disso. Muito obrigado. Beatriz. Vice-governador, quando a gente fala em agronegócio, Rondônia tem se consolidado um dos maiores polos da região norte, né? E eu queria saber o que falta para auxiliar e alavancar tanto o pequeno quanto o grande produtor aqui no estado.
Beatriz, agora, por exemplo, vou mandar um abraço aqui, né? Nós falávamos do agro, né? Para os nossos amigos lá em Pimenta Bueno, Rolim de Moura, que nós estamos chegando agora, Cerejeiras, né? Todo o nosso estado, principalmente as cidades do interior, aonde o nosso agro vai bem, né? Já desde sempre, né? Você pega, por exemplo, um período da pandemia, né? Que foi, não faz muito tempo, que sustentou o estado de Rondônia num período tão crítico, né? Na geração de emprego e minimizou todos os danos, foi o setor do agro. Né, o nosso agro é uma grande força, uma grande máquina motriz, né, de geração de riqueza. Hoje nós temos setores do nosso agro que está muito fortalecido. Né? Você pega os produtores de soja, milho, café, cacau, que está chegando agora com muita força. Né? Nós temos muitos setores que estão se fortalecendo. Né? E o desafio do nosso agro, ele é em essência, seja para o grande produtor, né, ou para o pequeno produtor, que hoje o pequeno produtor, o que eu tenho visto, Gisele, que é assim, algo extraordinário que acontece em Rondônia. Tamanho não é mais documento. Então você tem hoje pequenas propriedades que têm resultado, né? Ali tem um produtor que tem mentalidade de gente grande, está fazendo produção de gente grande, resultado assim extraordinário. Eu visitei uma propriedade de 3 hectares, né, que eles estão produzindo cacau, e é assim, é produtividade e qualidade para dar inveja em qualquer produtor do nosso país. Então o agro, qual é um dos grandes desafios do agro? Né? Primeiro, nós precisamos criar um ambiente mais desburocratizado. Hoje um produtor que precisa de uma licença ambiental, né, para qualquer tipo de atividade, quem está me ouvindo sabe que vai buscar, sabe a dificuldade que é. Hoje a gente tem uma burocracia para quem produz, e a burocracia ela acaba de novo, né? Ela trava. Né? Eu sempre penso assim, o produtor, né, o empresário, ele é a galinha dos ovos de ouro com o seu negócio. A galinha dos ovos de ouro a gente tem que proteger, a gente tem que cuidar, a gente não pode sufocar. Exatamente. Né? Então a burocracia, né, regras demais, o que a gente faz com quem produz? Sufoca. Né? E a gente não pode sufocar, tem que ser um movimento oposto, a gente tem que dar liberdade, né, para quem quer voar o mais alto possível. Né? Só que o governo, né, ele não pode atrapalhar. Né? E aí, de novo, a gente tem que fazer um movimento, né, muito importante para criar esse ambiente favorável aos nossos produtores. Né? Hoje a gente tem um desafio, né, dessas leis ambientais, que é hoje a lei ambiental brasileira, né, que é uma lei federal, é um dos conjuntos de regras mais rígidos que tem no mundo inteiro. Né? E o nosso país, né, nessa questão ambiental de tantas leis, se torna um país hostil. Apesar disso tudo, os nossos produtores estão prosperando, né? Os nossos empresários estão prosperando, estão aumentando seus negócios. Só que, infelizmente, poderia estar prosperando muito mais, poderia estar gerando muito mais emprego. Não precisava ser tão sofrido. Né? Eu vejo que a burocracia, né, esses conjuntos de regras milimetricamente, que são muitas, eles acabam gerando desperdício, né, de tempo, de recurso, de emprego, e isso custa caro para todo mundo. E também isso acaba atrapalhando a própria arrecadação do Estado. Né? E o Estado, ele vive principalmente de toda atividade produtiva. De novo, quem carrega um Estado nas costas, e aqui no caso Rondônia, quem leva a Rondônia nos braços é quem produz. Inclusive, principalmente os pequenos produtores. Né? Leva a Rondônia nos braços, e é por isso que Rondônia está indo tão bem. E ainda nessa vertente, ou seja, o empresário, o empreendedor, ele emprega, né? Além da carga tributária muito alta, como o senhor falou ainda há pouco, a dificuldade, a burocratização para o empreendedor, para quem vai abrir uma empresa, que vai contratar mão de obras, que vai gerar renda para o Estado, isso acaba para o país, acaba dificultando também. O senhor tem alguma ideia? O jovem que busca o primeiro emprego, será que dá para fazer uma política melhor para ajudar o empreendedor contratar esses jovens, vice-governador? Sempre vai dar para melhorar, na verdade. A nossa bandeira do Brasil é ordem e progresso. Né? Então, progresso hoje precisa ser um pouquinho melhor do que ontem, e amanhã precisa ser melhor do que hoje. Os nossos jovens, eu vejo que é o desafio, né? A gente precisa... Qual um papel que o Estado, né, o governo do Estado pode fazer, um prefeito pode fazer? Né, a gente criar esse ambiente onde a gente atraia empresas e investidores. O tempo inteiro, nesse exato momento, né, no nosso país,
vários empresários, né, já decidiram no dia de hoje aonde eles vão investir. Qual que é o trabalho de um bom gestor? Nós precisamos entrar, né, na mesa desse empresário e ser um possível destino desses investimentos. Né? Rondônia tem muitos insumos, Rondônia tem o que é produzido aqui, que está produzido na nossa terra, o que está debaixo da terra, que é o setor mineral. Nós temos as nossas belezas, né, os nossos rios, as nossas florestas, né, os nossos atrativos turísticos, culturais, né, do esporte também. O nosso desafio é como que a gente transforma isso tudo em riqueza. Claro que isso passa pela atividade empreendedora. Sim. A gente tem hoje cidades do nosso país que, por causa da atividade empreendedora, de incutir na mente desse jovem que ele pode empreender, que ele pode desenvolver a partir de uma ideia, ele pode criar um produto e criar um negócio bem sucedido. Então, isso passa também por incutir cada vez mais, por exemplo, no setor educacional, que vale a pena empreender. Por outro lado, é claro que a gente tem que trabalhar, continuando melhorando esse ambiente, mas ampliar a visão desse jovem que ele pode ser um protagonista de um grande negócio. A gente volta em seguida, são 18h46, esse é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo. Voltamos a apresentar Jornal Rede Clube Cidade. Boa noite de volta, são 18h51, este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Nesta quinta-feira estamos conversando com o vice-governador do estado, Sérgio Gonçalves. Já te passar para a Beatriz. Sérgio, eu gostaria de perguntar para você qual a principal característica mais importante, ou as principais características mais importantes para ser um gestor público, para ser um governador de um estado? É uma pergunta complexa, Ibernon, mas eu penso que um bom caminho, né, o mundo ideal seria uma pessoa que conheça de gestão, né, e que precisa ter um trato, um domínio do trato político também, né, mas hoje a nossa população ela pede, né, e clama por governantes, lideranças políticas que de fato tenham presença com a própria população, né, ou seja, não dá para viver no gabinete, no ar-condicionado, né, somente no papel. É preciso, né, pé na poeira, pé no barro, olho no olho, mão com mão. Né, a nossa população clama por isso. Né, e a população também clama por trabalho. Eu penso que toda vez que a gente vai no supermercado, você vai de cada R$100 que a gente gasta no supermercado, R$40 é imposto. Né, e o restante é o valor do produto mesmo. Então, imposto nos é muito caro e voltar esse dinheiro que é tirado da própria população precisa voltar com serviços de qualidade, de tal forma que a própria população que saiu esse dinheiro do bolso, ela precisa ficar satisfeita com esse serviço. Então isso se vai acontecer através de trabalho sério, de gente que levanta cedo, né, dorme tarde, e a população também clama por governantes que tenham coragem, né? Não dá para governar com medo, né? Você precisa de uma certa dose de ousadia e coragem e por último, não menos importante, de governantes e agentes públicos que não percam de vista enxergar a população, porque o poder, ele tem um feitiço nele que faz com que os governantes parem de enxergar a população. Infelizmente. Qual é o desafio? Enxergar aquele que foi o alvo inicial de tudo, que é aquela pessoa, aquela dona de casa que está esperando aquele serviço tão importante que quando ela foi no supermercado, foi muito caro para ela também. E muito bem colocado, e que essa visão, vice-governador, não seja apenas no início da sua trajetória, que continue enquanto governador também. Beatriz. Eu queria saber do senhor, o senhor normalmente costuma utilizar uma expressão que é Rondônia que dá certo. Queria saber o que essa frase representa, né? E como esse conceito pode se transformar em resultados concretos para a nossa população aqui em Rondônia. Muito bom, Beatriz. Eu penso que tudo que a gente for avançar na nossa vida é a partir do que a gente já tem, do que está dando certo, né? Rondônia é um estado que está dando certo, né? Todo jovem, né, todos nós, quando a gente veio para esse mundo, Deus preparou um lugar especial para cada um de nós. Né? Deus não fez a gente para dar errado. Né? Deus fez o ser humano, fez a jovem e o jovem para dar certo. Né? Então é a partir do que a gente já tem. Né? Deus, quando foi
usar, né, ele queria abençoar, né, uma família, ele mandou o profeta na casa de uma mulher que já não tinha mais nada, o último pedacinho de farinha. E foi a partir daquele pedacinho de farinha que ele fez o milagre. Então é a partir do que a gente tem. E a gente tem muito, né? O estado de Rondônia tem muito, e por isso que Rondônia que dá certo é tão importante. A gente precisa todo dia elevar a autoestima, né, o valor próprio de quem carrega esse estado nas costas. Quem carrega o nosso estado nas costas? É quem produz. O nosso produtor rural é o empresário, o pipoqueiro lá da porta da escola, né, que está gerando renda para sua família com dignidade. Né? E a gente precisa todo dia também lembrar que é a partir dessas atividades, desse trabalho, que o Estado está crescendo. Muito bem. Aproveitando aqui o espaço rapidinho, boa noite a Idete, que é sua assessora direta, está nos ouvindo também. Boa noite aos nossos amigos caminhoneiros e caminhoneiras, aos motoristas de aplicativos que nos acompanham sempre. Muito obrigado. Já na reta final, né, Beatriz? Sim, reta final da nossa entrevista. O senhor, inclusive, pode dar suas considerações finais, por favor. Bom, agradecer a Beatriz, né, a Gisele Furtado, que está aqui, o Ibernon. Mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando, estou ao vivo agora lá no meu canal, né, nas redes sociais, para Ana Barbosa, né, o Juvenal Repórter, né, o Tony Francis, a Dila Belo, para todos que estão me acompanhando lá nas minhas redes sociais. E você aproveitar, né, quem quiser acompanhar o nosso trabalho do vice-governador do estado de Rondônia, Sérgio Gonçalves, me siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, Sérgio Gonçalves RO, para você acompanhar o nosso trabalho. Né? A gente levanta cedo, dorme tarde e no meio disso tudo a gente também está ajudando Rondônia a se desenvolver. Rapidinho, governador, já que esse final de semana próximo agora é 7 de setembro, queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para o nosso estado, para os nossos rondonienses. Bom, acho que o ponto 7 de setembro ele invoca pés no chão, a gente valorizar a terra que nós estamos, né, tem a ver com conquista de liberdade, tem a ver com o que nós devemos fazer todo dia, né, em prol do nosso desenvolvimento, da nossa própria liberdade enquanto mulher, enquanto empresária, empresário, enquanto educadores, cada um na sua profissão, né, que nós, e aí eu volto de novo no Rondônia que dá certo, né, que o 7 de setembro a gente possa também lembrar, né, que nós estamos livres e nós precisamos continuar livres em todos os sentidos de visão de futuro, né, pensar grande, porque o nosso Estado está crescendo e que todos possam participar desse crescimento. Muito obrigado. São 18h58. Pedofilia é crime. O agressor está mais próximo do que muitos imaginam. Ele pode ser o pai, irmão, tio, padrasto ou um parente próximo da vítima. Vamos proteger nossas crianças. Denuncie, ligue para 190. Essa é uma campanha do jornal Rede Clube Cidade. Você ouviu mais uma edição do jornal Rede Clube Cidade, o jornal que vai aonde o povo está.